Vou ler aqui, bom dia, Gênesis capítulo 41, versículo 37 em diante. Este plano pareceu bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus oficiais. Perguntou, pois, Faraó a seus oficiais: acaso acharíamos um homem como este, em que age o Espírito de Deus? Depois disso, disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Nesse capítulo de 41, nós vemos aqui a redenção, né? A bênção recaindo sobre a vida de José. Depois de ter sido vendido pelos irmãos, acusado injustamente pela esposa de Potifar, o que levou à prisão, na prisão ser esquecido por aquele que ele abençoou, agora ele é lembrado. Deus faz com que ele seja lembrado. O Faraó tem um sonho e ele é lembrado para interpretar este sonho. E Deus o revela a interpretação. Não vamos aqui nos ater ao sonho e à interpretação, porque não é o foco da mensagem. O fato é que Deus revela a José o que ia acontecer no Egito. O Faraó fica impressionado com aquilo, junto com seus oficiais. E aí eu achei muito interessante esse versículo aqui, versículo 39. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como você ou como tu. A palavra de Deus nos afirma, no livro de Provérbios, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Hoje em dia, há muito conhecimento, e o conhecimento ele está muito democratizado. Qualquer coisa, da maioria das vezes, as pessoas falam, vamos dar um Google. E aí a pessoa lê ali uma informação e, pum, tem um conhecimento. Algumas chegam a abusar desse conhecimento, né? Querendo substituir profissionais em áreas específicas por vídeos de YouTube, por leituras, né? Querem substituir o médico pela receita do Google, querem substituir o psicólogo pelos textos do Google e por aí vai. O que é uma coisa que não é muito sábia de se fazer. Mas o que me chama a atenção é que Faraó fala, visto que Deus te fez saber tudo isso. É importante nós entendermos que sabedoria é uma coisa e conhecimento é outra. Conhecimento é acúmulo de informação. Sabedoria é saber utilizar de maneira prática a informação recebida para resolver ou dar solução aos problemas. Isso é ser sábio. É você saber agir, é saber falar, o que falar, aonde falar, como falar, o tom da fala, de maneira prática, para resolver uma determinada situação. E essa sabedoria, ela vem de Deus e não do conhecimento. Eu conheço pessoas que têm um grau alto de conhecimento, mas uma capacidade muito pequena de sabedoria. Enquanto há outras pessoas que não têm nem muito pouco conhecimento, escolaridades às vezes mínimas, mal sabem ler e escrever, mas tem uma capacidade de sabedoria imensa. Você tem que parar e ouvir, porque são pessoas sábias. E o que Deus colocou no meu coração esta manhã
é a seguinte frase: nós, como filhos de Deus, seremos honrados por aquilo que Deus nos fizer saber, por aquilo que Deus nos revelar, por aquilo que Deus nos usar. Não importa se temos cargo ou não na igreja, as pessoas estão sempre esperando uma palavra de Deus daquele que é crente, porque nós somos porta-vozes da sua palavra. Nós somos porta-vozes da sua vontade. As pessoas esperam de nós que tenhamos a palavra de Deus em mãos para dar no momento de dor, de aflição. Como ontem recebemos a notícia do falecimento do pai da Cris, o que é esperado dos crentes no momento desse? Que ele tenha uma palavra, que ele tenha um mover, que ele possa fazer uma oração. É lógico que aqueles envolvidos diretamente no processo devem viver o seu luto, chorar enquanto tiver lágrimas. Mas daqueles que estão ao redor, o que é esperado? Que tenha uma palavra de consolo dada pelo Espírito Santo. E somente o Espírito Santo pode nos consolar no momento desse. Porque nós não fomos feitos para a morte, fomos feitos para a vida. Então não fomos preparados para encarar a morte. Então seremos honrados por aquilo que Deus nos revelar. Só que para Deus nos revelar, precisamos estar próximos a Ele. Há pessoas que às vezes vivem uma vida de humilhação, de desonra, porque ela não entende que viver com Deus é viver segundo aquilo que Deus fala. Há uma frase, irmãos, uma afirmação bíblica, irmãos, que estremece o meu coração, estremece a minha alma, estremece o meu ser, que diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Eu tenho uma preocupação imensa com essa afirmação, porque eu fico, antes de agir, de tomar uma decisão, de falar algo, a minha preocupação eu estou sendo, quem está me guiando? São as emoções? É o medo? É a covardia? É a raiva, a ira, a revolta? Ou é o Espírito de Deus? Quem está guiando as minhas palavras? Será que é Deus que está conduzindo o que eu vou falar, como foi aqui na vida de José? Ou é as emoções que habitam dentro do meu ser? Não que ter emoções é errado, é necessário, é ótimo. Deus criou as emoções para sentirmos todas elas. Mas elas não podem controlar a nossa boca, controlar os nossos pensamentos, controlar a nossa vontade, porque seremos honrados por aquilo que Deus nos revelar. Um outro texto, irmão, que mexe demais comigo, que me deixa assim, é um texto que mexe com o meu ser, mexe com, vamos dizer assim, com as minhas entranhas espirituais. É o texto que diz, 2 Crônicas 7:7, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu então ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Irmãos, o que mexe comigo é a primeira frase, se meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, nós somos o povo que é identificado pelo nome de Deus. Somos portadores do nome de Deus. Aonde a gente vai, nós levamos o estandarte de Deus sobre nossas vidas. Levamos a presença de Deus, levamos o nome de Deus. As pessoas nos identificam pelo Cristo que habita em nós. Nós representamos e somos embaixadores do céu neste mundo. E é por isso que toda vez que a gente segue o nosso coração, que a gente segue as nossas emoções,
que a gente segue o ambiente social. Foi criado aí um ambiente social na pandemia de medo, olha, cuidado, porque você vai morrer. Esse ambiente, a gente segue esse ambiente social e não é guiado pelo Espírito de Deus. A tendência é a gente quebrar a cara. Devemos estar próximos a Deus para ouvir a sua voz, sermos revelados por Ele, para sermos honrados, pois seremos honrados por aquilo que Deus nos revelar. Para isso é importante lermos a Bíblia, para termos a revelação bíblica. Para isso é importante estudarmos a palavra de Deus profundamente. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você se envolve com Deus, mais Deus te revela e mais você é honrado. As soluções financeiras que precisamos não estão na nossa capacidade de ganhar dinheiro. As soluções financeiras, emocionais e familiares que precisamos estão na nossa capacidade de sermos revelados por Deus da sua vontade. Mas, às vezes, estamos tão afastados de Deus, tão agarrados às nossas preocupações, como a pastora orou, né? Tão envolvidos com nossos desejos, com nossa vontade, com o nosso eu. A falta do amor é tão grande que nós não temos mais o propiciatório dentro de nós. Nós não somos mais um lugar propício para Deus falar, para Deus se revelar. E a gente entra numa roda que a gente não sai mais. Numa roda financeira, numa roda familiar, numa roda emocional. Por quê? Porque não há espaço para Deus falar conosco. Não há espaço para Deus nos revelar a sua vontade. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como você. O que Deus tem te feito saber? O que Deus já te revelou, devemos cumprir. Deus, Ele tem toda a paciência do mundo conosco, enquanto nós vivemos na ignorância. Mas a partir do momento que Ele nos revela algo, é bom para nós termos pressa em obedecer ao Senhor. O que Deus tem te revelado? Ai, pastor, Deus não fala nada comigo. Talvez seja necessário você começar a ser um ambiente onde Deus possa se revelar. Entregar essas questões emocionais, viver a palavra de Deus, entregar as questões financeiras, familiares, sociais, tirar um tempo e falar com Deus e deixar Deus te mostrar o caminho, a palavra do que fazer, porque você será honrado por aquilo que Deus te revelar. Fique com Deus, fique na paz, tenha um dia de bênção, em nome de Jesus.